E obrigado, Thelma. É muito agradável estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, bonita, não é? Ensolarada. Aqui em São Carlos também está um tempo lindo. E é um prazer a gente poder reunir para pensar e meditar um pouco nos ensinamentos que Jesus nos traz. Eu vou trazer para a nossa reflexão hoje uma visão, não é, nossa, que a gente tem aprendido no Evangelho sobre a parábola do filho pródigo. A primeira coisa que nós gostaríamos de dizer é que essa parábola tem um nome inadequado, porque não é parábola do filho pródigo, é parábola dos dois filhos, porque tem dois filhos. Um Verdade. a gente chama de pródigo porque a palavra pródigo significa aquele que tem a mão aberta, né? Que é esbanjador das coisas, que não valoriza muito as coisas e deixa livremente essas coisas fluírem. É uma pessoa pródiga, né? Então, a gente vê nas diferentes traduções do Novo Testamento essa parábola com esse título, Parábola do Filho Pródigo. Mas ela tem dois filhos que são envolvidos na história, então a gente precisa compreender isso mais amplamente. Porque Jesus, nos seus ensinamentos, nunca dá uma informação que não tenha um significado profundo. Jesus não falava para os homens e para as mulheres. Jesus falava para os espíritos que, vestidos com o corpo masculino ou feminino, estavam ali ouvindo ele. Porque ele se dirigia às coisas espirituais. Tanto é que ele fazia isso que ele sabia que muita gente não compreenderia e ele dizia isso sempre: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver. Ora, todo mundo tem ouvido e tem olho, a menos das pessoas que têm capacidade nesses dois órgãos. Mas as pessoas muitas vezes ouvem, mas não entendem, veem, mas não entendem. Então, Jesus queria dizer com isso que ele estava falando para aqueles que podiam entender a profundidade dos seus ensinamentos, que eram todos espirituais. Então, é bom a gente, quando estuda o Evangelho, ter isso em mente, porque a gente tem que fazer um esforço de superar o homem transitório e pensar como espírito imortal. E nós temos a felicidade de ter a doutrina espírita que nos faz essa transição. A doutrina espírita descobre em nós, não é, o espírito imortal que somos. E ao observar o mundo com os olhos do espírito, a gente começa a enxergar mais profundamente. Então, aí a gente começa também a compreender os ensinamentos de Jesus com mais profundidade. Então, vamos fazer um esforço juntos hoje nesse sentido, na compreensão dessa parábola do filho pródigo, que na tradução do Haroldo Dutra Dias, ele chama de parábola dos dois filhos, justamente, de uma maneira correta. Então, vamos ler primeiro, isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 32. Então, é uma história que Jesus vai contar e que tem um significado espiritual. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele, então, repartiu os recursos entre eles, entre os dois. Incluiu o filho mais novo, que faz a solicitação, e também o filho mais velho, que não fez a solicitação, mas estava junto. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente.
Por isso ele é pródigo. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa. E ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos seus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola e vesti-o. Dai um anel para sua mão e sandálias para os seus pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo-o, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta, seu pai disse: Eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então vejam, meus amigos, que essa é a história. É uma história interessante que deve, se veio de Jesus, ter um significado espiritual profundo. Então vamos analisar um pouco sobre esse ponto de vista da realidade espiritual. Começa dizendo assim: certo homem tinha 2 filhos. Jesus muitas vezes fazia comparação entre as coisas do mundo terreno com as coisas do mundo espiritual. Esse homem aqui, que tem 2 filhos, representa o Pai Celestial, é Deus. E os 2 filhos representam seus filhos criados por ele. Não é? Por que Jesus escolhe nessa parábola 2 filhos? Essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer. Porque a gente podia ter a parábola do filho pródigo com um filho só. O segundo seria, em princípio, se a história é importante, a do filho que saiu, não é? Que dissipou os seus bens, que se arrependeu e depois voltou. Se essa história fosse a história desse filho, não precisava de apresentar Jesus 2 filhos, bastaria um.
Mas Jesus apresenta dois, então isso tem que ter um significado diferente. E por que o filho mais novo é que sai e não o filho mais velho? Porque, a rigor, o filho mais velho deveria se achar com mais direito aos bens de seu pai, porque era o primogênito. E nessa época, o primogênito tinha tarefas diferentes, tinha responsabilidades diferentes. Portanto, ele deveria merecer mais na divisão dos bens do que o filho mais novo. No entanto, Jesus apresenta a história com a posição invertida. O filho mais novo é que pede. Quando o filho mais novo, ou qualquer filho, pede a herança com o pai em vida, ele está, de certa maneira, rompendo com o pai. É uma espécie de matar o pai antes da hora, né? Porque o direito de herança só existe em função da morte dos pais. Então, também isso aqui tem um significado. Quando o filho mais novo pede a sua herança, pede a sua parte nas propriedades do pai, ele está rompendo com o pai, está tirando o pai da vida dele. Então, isso também faz um significado, tem um sentido espiritual. E aí, ele então toma de todas essas coisas, porque o pai generosamente divide os seus bens com os dois filhos e dá a parte de um e de outro. E deixou que eles ficassem livres para fazer o que quiser. Então, aqui também é importante isso. O filho mais novo toma a decisão de ir embora, de sair da casa do pai e seguir pelo mundo, fazendo a sua experiência de crescimento, de aprender por si próprio. Então, ele sai, e aí uma parte da história que Jesus conta é centrada nas atividades desse filho, que vai, dissipa os seus bens, gasta tudo com amigos, com prostitutas, de maneira dissoluta, até ficar sem nada. Quando ele fica sem nada, ele tem que se virar para conquistar as coisas pelo próprio esforço. E aí, então, não é? Busca uma pessoa da região onde ele estava e consegue com ele um trabalho no campo apacentando porcos. Mas era um trabalho humilhante, difícil, porque nesse trabalho ele sequer tinha direito de comer a própria comida dos porcos. Então aí ele cai em si e se lembra, não é, que ele tinha um pai que poderia viver melhor com o pai, mesmo sem ser mais o filho, porque ele renegou a paternidade. Então, ele acha que, sendo apenas um assalariado do seu pai, ele teria uma vida muito mais digna. E ele, então, diz de si para consigo: quando eu me levantar, voltarei para a casa de meu pai. Interessante essa frase, porque quando me levantar significa eu tenho que vencer em mim todas as coisas necessárias para ter coragem para voltar para o meu pai. Isso significa a aquisição da humildade, reconhecer o próprio erro e tratar de buscar na fonte correta os bens que precisa para se reerguer. Então ele se reergue, faz o seu esforço e volta para a casa do pai. Então ele vai fazer um reencontro com o pai, mas agora com uma posição de sentimento completamente diferente daquela que ele sai quando ele renega o seu pai. Volta então, né, reconhecendo no pai todos os valores que ele buscava e precisava. E aí, a caminho, o pai o vê de longe e já corre em sua direção e vem e o abraça, o recebe com alegria, lhe abraça, lhe beija repetidas vezes e chama os seus servos para cuidar do filho, com todas as honras de um filho. E traz então a roupa mais bonita, um anel para o dedo,
sandálias para cobrir os pés. Quer dizer, todos os cuidados em detalhes da criatura que volta para a casa do pai. E não ficando satisfeito só com isso, lhe oferece uma festa de boas-vindas, oferecendo a ele o melhor que ele tinha em sua propriedade. Manda matar o novilho cevado para que eles pudessem, então, comemorar. Então, vejam que essa experiência contada por Jesus tem significados importantes. Nós vamos analisar daqui um pouco. Mas, ao contrário, aquele filho que estava e se achava na presença do pai, que não sai para usufruir dos seus bens, fica com o pai, aproveitando as vantagens de estar ali protegido. Mas ele, então, né, quando volta para casa e vê, porque ele estava no campo do pai trabalhando, ele volta e vê aquela festa, procura saber o que estava acontecendo. E quando toma conhecimento, ele fica revoltado, irado, como diz a lição, porque achou a atitude do pai injusta. Como? Não é receber com todo carinho, com toda a atenção, com todas as prerrogativas, aquele filho que saiu dissipando, né? Que negou o pai e sai dissipando, né? Mas que volta. Então, chama o pai e reclama para o pai, né? Que ele estava muito decepcionado, porque o pai recebeu aquele filho dissoluto, que gastou todos os seus bens com prostitutas, não é? E ele agora estava sendo recebido como um verdadeiro príncipe ali. E o pai, então, conversa com ele e explica para ele o significado daquilo. Meu filho estava perdido e foi recuperado, estava morto e reviveu, não é? Devemos nos alegrar com isso, com ele, com a sua volta. E o filho, então, não compreende isso muito bem. É curioso, por que será que Jesus, então, escolhe aqui esses dois filhos? Nós podemos pensar assim: como Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, Jesus está associando essa história a uma realidade espiritual pertencente à nossa própria realidade. Então, nós podemos pensar que cada filho representa uma humanidade diferente que povoa a Terra. Mas então teria duas humanidades, uma mais jovem e uma mais velha. É preciso que a gente compreenda isso com as revelações espirituais que temos da doutrina espírita. Quando nós pensamos no planeta Terra como uma casa do Pai, uma propriedade desse homem, entre aspas, que tem dois filhos, nós vamos compreender que a Terra é um planeta de expiações e provas que recebeu aqui duas classes de espíritos. Aqueles espíritos mais jovens que evoluíram no nosso planeta e que saem da fase de mundo primitivo, não é? E evolui para a fase do mundo de expiações e provas. Portanto, são aqueles que estão aprendendo e desenvolvendo no nosso planeta. E uma outra humanidade que foi trazida para a Terra de outro lugar, com mais experiências, que vem e ocupa também o planeta Terra, que são os exilados de outros planetas, que são trazidos para a nossa casa terrestre. Então, a gente tem duas humanidades, uma que tem mais experiência, o filho mais velho, e aquela que tem menos experiência, o filho mais novo. E Jesus, então, está contando para nós, nessa parábola, a própria história do nosso planeta. O filho mais velho é aquele que já aprendeu e se desenvolveu em outros sistemas planetários, não é? Que chegou à fase da transição de mundo de expiação e prova para a regeneração,
mas não aproveitou ainda, não é, os recursos para ascender a um mundo de regeneração. Portanto, atrapalhando a progressão desse mundo, foram exilados para a Terra, que é mundo de expiações e provas, para recomeçar a sua tarefa. Mas, nesse caso, ele já tinha muitas experiências acumuladas, inclusive a concepção de um Deus único. Então, isso é bem a história que nós encontramos na Terra e que Jesus nos apresenta, porque ele nasce exatamente entre aquele povo que acreditava no único Deus, não é, que eram exilados de um outro sistema planetário para cá. Quando a gente lê o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, a gente sabe que a Terra, há cerca de 12 mil anos atrás, recebeu uma leva de milhões e milhões de espíritos que vieram de um sistema planetário diferente do nosso solar. Vieram de Capela, de uma estrela que está a 41 anos-luz de nós, onde lá havia um planeta semelhante à Terra, e esses espíritos que estavam lá estavam atrapalhando o progresso moral daquele planeta, que já estava em condições de virar um planeta de regeneração. E enquanto que eles ainda, duros de coração, apesar de desenvolvidos intelectualmente, com vários conhecimentos, estavam, pelos seus sentimentos, pela sua falta de moralidade, atrapalhando o progresso espiritual daquele planeta. Então, foram exilados para o nosso planeta 12 mil anos atrás. Ora, 12 mil anos atrás, a nossa humanidade terrestre estava no começo do processo da civilização. E esses espíritos, então, nascendo entre os terrestres, trazidos desse sistema de Capela, não é? Representam os filhos mais velhos. Nasceram e ajudaram na implantação da civilização no nosso planeta. E trouxeram de lá muitos conhecimentos que eles já tinham adquirido. Esse é o filho mais velho, que por isso não precisa abandonar o pai para experienciar a vida própria. Diferentemente dos espíritos que viviam na Terra e que vivem ainda na Terra, que ainda jovens na experiência do mundo de expiações e provas, começa o seu processo de aquisição de valores. Então, abandona o pai, quer dizer, mata em si, em princípio, a ideia de Deus e vai gozar a vida, vai experienciar a vida para adquirir conhecimentos. E nessa experiência, não é, passa por todas as dificuldades naturais de um processo evolutivo de espíritos inexperientes que vão adquirindo experiência com erros e acertos. Então, esse é o filho pródigo, o filho mais novo, mas que quando compreende, não é, cai em si da experiência que teve e das vantagens que poderia ter como um espírito imortal que é. Se tivesse com o Pai Celestial, resolve erguer-se e voltar a buscar a presença do Pai em suas vidas. Então, isso representa a nossa história daqueles espíritos que desenvolvemos no planeta Terra. E é natural que essa volta se dê. Então, Jesus, ao contar essa história, estava dizendo para nós, também na época dele, 2000 anos atrás, que a humanidade, tanto a exilada quanto a terrestre, já estavam em condições de viver na presença do Pai. Por isso que ele nasceu entre nós nessa época, para nos trazer a maneira mais rápida e adequada para que a gente pudesse implantar na Terra o reino de Deus. Jesus, então, representa esse farol, não é, que vem alumiar o caminho da espiritualidade para o nosso planeta. Por isso ele conta essa história. Mas vejam que coisa curiosa, porque enquanto o filho da Terra
está crescendo e voltando para o pai, o filho de outras esferas, que é o filho mais velho, ainda guarda no coração sentimentos antifraternos. Apesar de ter desenvolvido experiências e conhecimentos em outro sistema planetário e aprendido vários valores, ainda não tinha aprendido que a ideia do Pai, a do Deus único, é do Deus igualitário, aquele que trata indiferentemente todos os seus filhos com toda a atenção e dedicação. É o Pai magnânimo, o Pai amoroso e bom, misericordioso. E ele não compreende isso e ainda pensa, não é, com a religião, de que ser líder religioso, não é, isso representa, na época de Jesus, não é, os sacerdotes, os doutores da lei, não é, que tinham conhecimento, tinham a visão do mundo espiritual, tinham a compreensão do Deus único, mas ainda não tinha a compreensão do significado profundo disso, que era o da fraternidade universal. Que Deus é Deus de todos, é o Pai amoroso e bom de todas as criaturas. Então, essa compreensão, Jesus traz nessa lição para mostrar que nós somos todos irmãos, que nós somos filhos do mesmo Pai, humanidade nova ou humanidade mais experiente, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. Então, essa parábola, ela tem um significado muito, muito mais amplo do que a história de dois filhos, de duas classes de espíritos, assim, mais simplificada, como a gente entendia ela. A rigor, ela tem um caráter de ensinamento universal, como todas as lições de Jesus. Quando Jesus disse que o céu e a terra passariam, mas as suas palavras não, ele estava dizendo que ele estava ali trazendo conhecimentos espirituais universais, que todos aqueles valores apresentados por ele representavam as leis espirituais que governam todos os povos em diferentes nações, em diferentes planetas, em todos os pontos do universo. Portanto, isso é uma lei universal, é um conhecimento universal. E não podia deixar de ser assim, porque Jesus é um espírito angelical. Ele é um espírito capaz, junto com outros espíritos da falange dos anjos, né, angelicais, que trabalham na construção e elaboração e evolução desses sistemas planetários. E Emmanuel nos dá essa informação no livro A Caminho da Luz, não é? E ele diz isso lá claramente. Há um momento que, na nebulosa solar, uma pleiade de espíritos angelicais, uma assembleia de espíritos angelicais, das quais Jesus faz parte, se reúnem na proximidade da nebulosa para lançar as balizas da formação do sistema planetário solar. E Jesus, então, como membro dessa falange, assume a responsabilidade da condução do planeta Terra desde a sua formação até o momento em que a Terra passará a ser um mundo celeste. Até a plenitude espiritual daqueles espíritos que haveriam de ser trazidos para esse planeta no processo evolucionário. Então, Jesus é esse diretor espiritual do nosso planeta, que tem esse conhecimento pleno das coisas de Deus e que nasce entre nós e conta essa parábola como um fragmento da história do nosso próprio planeta, que tem duas humanidades. Uma humanidade menos experiente e uma humanidade mais experiente, trocando informações e ambas crescendo para a fraternidade universal. Por isso ele chama a atenção do filho mais velho, mostrando para ele que, apesar dele estar com ele, ainda não tinha compreendido o significado profundo da presença com o Pai Celestial, que é o significado do amor universal. Então vejam, meus amigos, que a gente olhando essa parábola desse ponto de vista espiritual,
utilizando os recursos que a doutrina espírita nos oferece, essa história de uma simples história entre dois indivíduos passa a ser a história da própria evolução espiritual nos diferentes planetas desse universo inteiro, que é a criação divina. Há uma lição muito bonita no livro Boa Nova, escrita pelo espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, esse médium generoso que nos ajudou tanto, onde Jesus, ali numa das lições aos seus discípulos, comenta, se não me engano, com Filipe, que Deus, bondosamente, já dividiu a sua herança com todos os seus filhos de forma igualitária. Que todos nós já temos a herança, já recebemos, já está separado para cada um de nós a herança do Pai Celestial. Mas que nós ainda não aprendemos a tomar posse dessa herança. Se nós já temos, pela providência divina, todos os recursos necessários para atingirmos a plenitude espiritual. Mas é dever nosso abrir os nossos olhos, desenvolver as nossas percepções para compreender essa herança e tomar posse dela. Isto é, fazermos a nossa parte, o nosso trabalho no crescimento espiritual que devemos, não é, impulsionar em nós mesmos, porque nós nunca estamos abandonados pelo Pai Celestial. Nós podemos abandoná-lo, mas ele jamais nos abandona. Então, a confiança, a fidelidade que devemos desenvolver em nós mesmos, com o nosso Criador, tem que chegar às raias da fase absoluta. Nós temos que confiar em Deus absolutamente. Com todas as nossas forças, com toda a nossa coragem, com todo o nosso ânimo, e saber, como espírito imortal que somos herdeiros da plenitude espiritual, da convivência com o Pai Celestial, porque Ele está de braços abertos, esperando a volta tanto do filho pródigo, quanto do filho mais velho, porque Deus é Deus de todos nós. Então, essa é a mensagem, a nossa meditação, a nossa inquirição, que nós fazemos essa lição de Jesus, e que nos convida a todos para pensar mais maduramente nas lições de Jesus, ler essa parábola de novo, meditar bastante nela e transformá-la em recurso de conhecimento pessoal nosso, para que nós possamos utilizá-la no nosso crescimento dia a dia. Muita paz a todos e é um grande prazer estar com todos vocês e eu agradeço muito a atenção e a paciência que vocês tiveram em me ouvir. E estou à disposição. Já consegui.